A paz do Senhor seja com todos. Se você gosta de estudar a Bíblia, você está no lugar certo, porque aqui nós estudamos a Bíblia, sempre fazemos um resumo da nossa lição da escola sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Bíblia através de perguntas e respostas. Hoje o nosso tema é o julgamento em Cesareia, e eu gostaria de lhe dizer que é bom você permanecer até o final, porque no final é a parte melhor, onde nós pegamos algumas lições e as aplicamos para a nossa vida pessoal. Lembrando que quando você tem o folheto da lição da escola sabatina, é bom que você ore sempre pedindo a sabedoria de Deus antes de estudar, inclusive antes de ver este vídeo. Você pode se ajoelhar, orar ao Senhor, pedir a sabedoria. Também devemos estudar todos os dias, assim nós aprendemos mais. Marcar as partes mais importantes na lição e também parar um pouco para pensar. O que eu aprendo na minha vida pessoal? Vamos então para a nossa primeira pergunta. Vou repetir o título, o julgamento em Cesareia. Primeira pergunta. Paulo foi levado para Antípatri e, quando o embaixador leu a carta e descobriu, neste caso, que Paulo era da Cilícia, o que ele disse a Paulo? Vamos ver em Atos, capítulo 23, e vamos ver lá no versículo 35. Disse: ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. Eu estou lendo somente a parte da resposta, tá? Então ali diz: ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. Então o que ele falou para Paulo? Eu vou te ouvir, mas quando vierem os teus acusadores? Vamos para a segunda pergunta. Quando os que acusavam Paulo chegaram, quem trouxeram? Eles não foram sozinhos, eles levaram alguém. Quem foi essa pessoa? Nós vemos lá em Atos, capítulo 24, e o versículo 1, que diz assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo orador. Olhem lá. Então aqui nós já temos a resposta. Quando aquelas pessoas que acusavam Paulo chegaram, quem eles levaram? Levaram Tértulo. E quem era Tértulo? Tértulo era um orador. O que é um orador? Um orador é uma pessoa que sabe falar muito bem, que sabe falar de uma maneira de convencer outras pessoas, que está acostumada a falar em público para convencer. Então, este homem era um orador. E eles levaram ele para quê? Para acusar Paulo, como ele sabia falar melhor, então saberia levar a causa deles diante dali do governador. O que nos é dito sobre a atitude de Tértulo? Vamos ver lá no versículo o que Tértulo falou sobre Paulo. Vamos ver como é que ele começou a conversa dele. Olha, lá no versículo 2, estamos em Atos capítulo 24 e o versículo 2. Tértulo começou a acusá-lo. Diz, e sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo. Acusar a quem? A Paulo, tá? Dizendo: visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência e se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento queremos reconhecer. Mas, para que não te detenha muito, rogo-te que me ouças por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor das sedições entre todos os judeus e por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. O que nos é dito sobre a atitude de Tértulo? Na verdade, o que está querendo dizer, como era, na verdade, o caráter deste Tértulo? Será que era uma pessoa íntegra? Será que era uma pessoa que amava a Deus, que fazia as coisas com justiça? Nós começando aqui, nós vemos que
Félix, que era perante quem Paulo estava sendo levado, ele, na história aqui, na notinha diz, Tértulo desceu aqui a deslavada falsidade. Então ele era falso. Pois o caráter de Félix era indigno e desprezível. Dele foi dito que na prática de toda espécie de luxúria e crueldade, exerceu o poder de um rei com a têmpera de um escravo. Isso está na história. Todos os que ouviram Tértulo sabiam que suas aduladoras palavras eram uma inverdade. Mas seu desejo de assegurar a condenação de Paulo era mais forte do que seu amor à verdade. Em outras palavras, ele estava adulando o governador com que objetivo? Com o objetivo de poder condenar a Paulo. Então, o caráter deste orador Tértulo não era o melhor. Vamos à pergunta número 3. Quão diferentes foram as palavras que Paulo usou em sua defesa? Depois disso, o governador deu a palavra para Paulo. O que Paulo falou? Paulo podia ter falado em contra, acusado eles também, mas aqui diz. O apóstolo Paulo disse lá em Atos capítulo 24, versículo 10, vou ler só a parte da resposta, diz: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Ele não falou nenhuma mentira, não adulou o governador, somente disse a verdade, que ele era juiz há muito tempo daquela nação e, portanto, ele, com melhor ânimo, ia expor a sua causa diante dele. Depois, lá no versículo 12, diz: e não me acharam, no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Então, ele simplesmente falou a verdade e logo na última parte diz: mas confesso-te, no versículo 16, Atos 24, 16, mas confesso-te que conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então ele mostrou ali que ele cria no que estava na lei e nos profetas, porque muitas vezes ele era acusado de ir contra a lei, mas isto não era verdade. Ele sim andava naquele caminho que eles não estavam de acordo, mas o caminho que ele seguia estava de acordo com a lei e com os profetas. Pergunta número 4. Qual é a bendita esperança que Paulo mencionou em sua defesa? Quando ele estava falando na sua defesa, lá em Atos capítulo 24, versículo 15 e 16, ele disse também desta maneira: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. E por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Então, nós vemos aqui que a bendita esperança da qual Paulo mencionou em sua defesa é que ele esperava a ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos, e que por isso, ao saber isso, ele procurava sempre ter uma boa consciência, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Pergunta número 5. Por que Félix adiou a reunião até a chegada do tribuno Lísias? Entretanto, que privilégios concedeu ao apóstolo? Bom, nós vamos aqui ver em Atos capítulo 24, versículo 22, diz assim: então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias haver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Então, praticamente dissoliu ali aquela reunião e disse para eles irem, porque ele somente iria tomar conhecimento, iria tomar uma decisão depois que viesse Lísias, o tribuno Lísias.
Agora, por que ele adiou isso? Lá na nossa notinha da nossa lição, tem uma parte que explica assim: Félix não conhecia mais alto motivo que o interesse próprio e era controlado pelo amor da fama e desejos de promoção. O temor de ofender os judeus impediu-o de fazer inteira justiça a um homem que ele sabia inocente. Decidiu, portanto, suspender o julgamento até que Lísias estivesse presente. Então, pergunta respondida. Então, por que ele adiou a reunião? Porque ele não queria ofender os judeus para não perder a sua fama, para não perder a sua fama, o seu interesse próprio, né? Então ele decidiu ali suspender o julgamento para não deixar os judeus ofendidos. Agora, no entanto, mesmo que ele adiou, o que ele concedeu ao apóstolo? Lá no nosso versículo 23, Atos, capítulo 24, versículo 23, diz: E mandou ao centurião que o guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Então ele ficou na prisão sim, mas ele mandou que o tratassem com brandura, ou seja, que não o tratassem mal, e que se alguém dos seus, ou seja, da igreja ou da sua família, quisesse vir visitá-lo, não deveriam impedir. Pergunta número 6. Que temas abordou Paulo perante Félix e sua mulher? Em Atos, capítulo 24, lá no versículo 25 diz: E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro. Vou ler só essa parte primeiro, porque ali está a resposta da nossa primeira pergunta. Quais foram os temas que abordou Paulo perante Félix e sua mulher? O tema da justiça, da temperança e do juízo vindouro. Agora continuamos lendo o versículo para ver que palavras disse com admiração Félix quando ele ouviu esses temas. O versículo continua dizendo assim: Félix, espavorido, respondeu: Por agora, vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Então, o que respondeu Félix? Vai-te, né? Ele estava espavorido, ficou espantado. E ele disse: vai-te, quando eu tenho oportunidade, eu vou te chamar. Então, foi isso. Vamos para a pergunta número 7. Quem foi o sucessor de Félix? E por que deixou o apóstolo Paulo na prisão? Nós vemos lá em Atos, que diz assim, Atos capítulo 24, versículo 26 e 27. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, olhem lá, para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Olha aí. Então, ele deixou ele na prisão, querendo também ganhar mais dinheiro, para ver se o apóstolo Paulo oferecia dinheiro para ele, ou seja, ele queria receber suborno para poder soltar ele. Mas como Paulo ele não fazia essas coisas, ele continuou ali na prisão, também não tinha condições econômicas para fazê-lo, nem queria colocar a igreja, pedir para a igreja fazer isso. Então, ali diz que passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo. E querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Então, quem foi o sucessor de Félix? Foi Pórcio Festo. E por que deixou o apóstolo na prisão? Porque ele queria também dar vamos dizer, comprazer aos judeus. No entanto, lá na última parte da notinha da nossa pergunta número 7 diz: mas Félix não alcançou êxito em sua tentativa de readquirir a confiança dos judeus. Foi removido do cargo em desonra e Pórcio Festo foi indicado para sucedê-lo com sede em Cesareia. Então, bom, nós vemos aqui como Félix não alcançou o seu objetivo, tendo deixado
Paulo na prisão. Vamos ver então agora sim as lições que nós aprendemos através de todas estas perguntas que já temos visto, algumas lições que eu tenho visto. Se você já viu mais alguma lição, pode escrever nos comentários, tá bom? Primeiro, não gabar ninguém por interesse. E pior, se aquilo não é verdade, como fez Tértulo querendo gabar a Félix para conseguir o seu objetivo de condenar Paulo. Outra das lições é não odiar, porque o ódio ele é capaz de tudo. Mente, tem vontade de assassinar, de fazer qualquer coisa, e nós sabemos quantas coisas são feitas por ódio, né? Falsos testemunhos, mentiras são inventadas, pessoas são torturadas, né? Tem tantas coisas ruins que acontecem por causa de ódio. Se você ou eu sentimos que temos algum, nem que seja um pouquinho assim de ódio contra alguém, peçamos a Deus para tirar todo o ódio, todo o rancor, todo o mau sentimento do nosso coração, porque o ódio não é nada de bom, o ódio vem do inimigo, não vem de Deus. Outra lição que nós aprendemos aqui, as palavras, gestos e atitudes mostram o tipo de pessoas que nós somos e o caráter que nós temos. Ali, Tértulo, por exemplo, quando ele falou, ele mostrou o caráter que ele tinha, né? E Félix conseguiu ver quais foram as intenções dele. Ele se deu conta, chegou a perceber, inclusive, que ele estava sendo gabado não porque realmente Tértulo gostasse dele, mas sim que estava querendo conseguir um objetivo. Então, por mais que nós queiramos ocultar o nosso caráter por trás das coisas, sempre vai dar para perceber o nosso objetivo. E se nós temos objetivos que são ruins, não vai dar em coisa boa. Vamos ver, outra lição que vemos é que nós devemos procurar sempre ter uma boa consciência diante de Deus e também diante dos homens, como fez Paulo. Ele sabia que haveria a ressurreição dos justos, dos injustos, e por isso ele disse: eu procuro ter uma boa consciência diante de Deus e diante dos homens. Tem pessoas que dizem: ah não, mas as aparências enganam. É verdade, às vezes uma pessoa pode mostrar ser boa e não ser, mas eu não posso mostrar ser ruim e sendo bom por dentro. O Filho de Deus sempre vai mostrar aquelas coisas boas. Temos que pedir ao Senhor que nos dê um caráter puro, um caráter santo, um caráter de acordo à sua vontade e em conformidade à vontade de Deus. Por isso devemos procurar sempre ter boa consciência diante de Deus e diante dos homens. E quando erramos, orar ao Senhor, pedir perdão para continuar com a nossa boa consciência. Outra lição que eu vejo aqui, não procurar a glória dos homens e sim a glória que vem de Deus. Na última pergunta, nós vimos que Félix, ele procurou que os judeus ficassem felizes com ele, com as coisas que ele fazia. Mas mesmo que ele fez aquelas coisas para agradar eles, ele não conseguiu. Por mais que nós queremos alcançar certas coisas fazendo coisas ruins, não vamos alcançar o objetivo certo, porque Deus não abençoa planos dessa maneira. Outra coisa, e a última que eu vou falar, que nós podemos aprender, é que não devemos adiar nossa decisão. A oportunidade é hoje. Félix, ele disse: quando eu tiver a oportunidade, eu vou te chamar, mas não sabia que era a última oportunidade que Deus estava dando para ele. Lá na notinha de meditação da nossa lição diz assim: nunca mais deveria receber outro convite de Deus, menosprezara a última oferta de misericórdia. Olhem, não sabemos em que momento nós recebamos também a última oportunidade. Decidamos hoje servir ao nosso Deus, porque Ele é maravilhoso, e estar em paz com Ele e com os nossos semelhantes é o melhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.